Bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para você que acompanha o Aprendiz Cristão. Estamos aí a todo vapor, querido, e estamos numa série de estudos sobre Kryptonita, fugindo da aparência do mal. A lição de hoje é Sansão, Kryptonita, mulher. O texto áureo é Juízes 16, versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Querido, Kryptonita, eu já falei que é pecado, mas é um desejo, que ele se manifesta como desejo, como fome. É muito comparado à fome. E já falamos aqui que o herói Superman, ele perdia as batalhas quando estava perante a Kryptonita, porque a Kryptonita minava toda a sua força. E nós, por mais que oremos, consagremos, jejuemos, subamos e desçamos montanha, vamos para o ciclo de oração, vamos para uma vigília, se nós brincarmos com a Kryptonita, nós envergamos. Kryptonita é algo que a gente não vence. Kryptonita é algo que a gente simplesmente foge. Prova é José. José só foi governador porque fugiu da mulher adúltera. Então temos que fugir, que não é covardia fugir. Tem que ser muito homem para fugir desse desejo. Sansão foi chamado para ser um nazireu de Deus, um juiz, alguém separado. Havia a época de Josué, que foi líder. Quando Josué morre, não há mais líder naquele momento, e então vem ali os juízes, a época dos juízes. E diz a palavra que esse homem tinha que ser separado de coisas imundas, não podia tocar em defunto, não podia cortar o cabelo, que era a fonte da sua comunhão para com Deus. E quando ele está na posição, é só vitória, que ele vence todas as batalhas. Mas cada nova batalha que Sansão vencia, nós percebemos pelo texto, não é maldade minha, não é forçação de barra no texto, eu percebo que ele vai se exaltando, eu percebo que ele vai se achando o Todo-Poderoso. E isso acontece conosco quando nós expulsamos demônio, quando nós oramos e Deus cura, quando pregamos e há um retorno da igreja em manifestação, a gente se acha poderoso. Nós nos achamos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. E isso é ruim, porque nós nos envaidecemos e permitimos que venha para o nosso coração o sentimento do diabo, o sentimento de Lúcifer, de se exaltar, de se achar, de se julgar, se pré-julgar alguém muito indispensável. E eu lembro também falando aqui de Elias, que falou: fiquei só eu sou zeloso pela tua obra. E ele ouve Deus bater um martelo e fala: rapaz, ainda tem 7.000, ou seja, você não é o único. Não é que você não ficou só, você não é o único. Então, se eu não prego, tem quem prega. Se eu não louvo, tem quem louva. Se eu não abro a igreja para alguém cultuar, outras igrejas vão se abrir pelo mundo afora. Então, se eu não fizer, eu estou perdendo chance. Mas sempre haverá alguém para fazer, depois que eu não queira fazer. Eu aprendi há mais de 25 anos que Deus tem uma pessoa muito melhor do que eu para usar, mas por misericórdia ele me usa. Por misericórdia ele me chama. Não é porque eu sou o cara dotado de conhecimento, de ciência, não. É a misericórdia. E Sansão começou a se exaltar como nós. Se não vigiarmos, vamos nos exaltando pouco a pouco. E chegou uma hora que ele acha que pode brincar com o pecado, que pode brincar com a Kryptonita, que pode enfrentar a Kryptonita. Se o mal dele era mulher, como a prova dos textos revelam, que ele encontra uma mulher certa feita e diz para o seu pai: quero aquela mulher, e diz a palavra que seu pai diz assim: rapaz, no meio do teu povo não tem mulher para você. Sabe o que ele fala? Ela enche meus olhos. Eu vejo isso, eu me lembro de Abraão, quando manda seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaac. Eliezer chega a falar: e se ela não quiser vir, posso levar Isaac lá? Abraão fala assim: Deus me livre que você leve meu filho lá. Porque ele sabia o poder da visão, de olhar para alguém, se interessar e não levar em conta se é da parentela, se serve a Deus, se quer alguma coisa com Deus. Os olhos são muito perigosos, os olhos são muito ofensivos e agressivos para a nossa vida. Então, querido, você que quer ficar livre da Kryptonita, guarde os seus olhos.
guarde os seus olhos nas redes sociais, guarde os seus olhos no celular, guarde os seus olhos para aquilo que você vê. O primeiro contato é visão. Já falamos aqui na última aula sobre a ociosidade de Davi. Ele viu uma vez, viu duas vezes, viu três vezes, ficou lá enamorando aquela mulher que não era a mulher dele. Então ele pecou e agora ele fala, ela agrada meus olhos, e quis aquela mulher. E aqui o texto é claro quando fala uma mulher prostituta. Mas mesmo assim ele quer. E ele se enverga. E tem muitos que se envergam por mulheres, por homens. Porque é pecado. Essa é a criptonita que te faz ceder. Se você é alguém muito aflorado no sexo, para a mulher, para o homem, saia de liderança. Não queira ser líder do departamento de crianças, não queira ser líder do departamento de adolescentes, de jovens, de obreiros, saia. Se você vê que você pende para aquilo, não precisa confessar para ninguém, mas fala, para mim não dá, eu não quero. Manda eu fazer outra coisa, mas isso eu não quero. Porque esse contato de relacionamento, viagens, passeios para se consagrar, vai para o monte orar sozinho com as irmãs, vai para o monte orar sozinho com os irmãos. Querido, você está dando ouro para o bandido. Você está abrindo uma brecha para pecar, para uma conversa, você fantasiar alguma coisa, porque as pessoas são muito educadas, e por elas serem educadas, nós pensamos que está nos dando entrada, que está interessado em nós, e nós começamos a fantasiar bobagens na nossa mente. E é onde a pessoa vai abrindo a abertura da sua armadura, e o diabo vai setando. Vai lançando seta após seta e vai frechando o teu coração e a tua mente. Então fuja disso. Se a mulher te seduz, se o homem te seduz, por que José foi governador? Acabei de falar nesse vídeo. Porque fugiu. E não me diga que ele não queria ficar com aquela mulher, senão ele ficava. Ela nua lá e ele de boa. Mas tem que fugir. A solução é fugir. Sair fora. Está aqui o mal, eu vou para lá. Se a criptonita está aqui, não posso ficar no mesmo ambiente. Não há tá amarrado, não há para trás de mim Satanás. Você vai ceder, você vai cair, você vai se corromper. Então tenta identificar se o teu pecado é esse. Se você é um pastor, por favor, me entenda com todo respeito. Se for aconselhar alguém, não aconselhe sozinho. Chame alguém para testemunha. A sua esposa, o seu esposo, alguém que fique do seu lado. Senta aqui, meu irmão, só para ver que nós vamos conversar, para mim ter testemunha do que vai ser dito. Senão você fica ali, querido, sendo seduzido, sendo ludibriado, sendo enganado. Tem mulheres que falam as maiores atrocidades para nós, tem homens que falam as maiores atrocidades, e a sua mente começa a fantasiar, como diz um ditado do mundo, viajar na maionese. Fugir de toda a aparência do mal. Criptonita, fugindo da aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência. Mas as pessoas se permitem testar. Vai ter um dia que vai ser essa aula. Não se teste. Não se teste. Não queira se conhecer através do erro. Sai fora do erro. Escapa-te por tua vida. Essa é a palavra sábia para quem de verdade quer servir a Cristo, com interesse de coração, em espírito e em verdade. Sansão pecou. A mulher foi falando para ele assim, você não me ama, você não gosta de mim. Aí ele foi entregando ouro pro bandido e falou, o segredo está no meu cabelo. Cortaram o cabelo dele. E é interessante que ele falou de outras coisas e no outro dia estava dentro daquelas coisas e não se apercebeu. Quando o cara quer se enganar, se engana mesmo. E aí perdeu a comunhão com Deus, o vínculo com Deus, o anelo com Deus, a conexão com Deus. E aí furaram os seus olhos e ele se tornou bobo da corte. Tinha uma festa lá, chame Sansão para nos alegrar. E ele se tornou bobo da corte, querido. O cara que até ontem era juiz. O cara até ontem que era um projeto de Deus. O cara até ontem que era poderoso. Brincou com a criptonita e caiu. E grande foi a sua ruína. Aí vai dizer o texto, matou mais na morte que na vida, querido. Não era para ser assim. Não era para ser dessa maneira. A vida é de obediência e fugir do mal. Deixe aí o seu comentário para nós interagirmos e melhorarmos. E também se inscreva no canal, para que a gente possa... clica lá uma sineta que tem aí, para quando você for avisado, quando surgir um novo vídeo. E aí você é notificado. A próxima lição vai ser fugir de toda aparência do mal. Coisa boa. Fugir de toda a aparência do mal. Essa vai ser a próxima lição. E que Deus nos dê graça, querido. Essa é uma receita que
porque eu já antecipo, foi escrito em 1 Tessalonicenses, para uma igreja. Não foi escrito isso para ímpio. Quando está escrito assim, abstende-vos de toda aparência do mal, não é falando para o ímpio, não é falando para o traficante, não é falando para a prostituta. Isso aqui é falando para pastores, bispos, apóstolos, querubins, serafins, levitas, cantores, porteiros, professores de escola bíblica dominical. Isso aqui é falado para crente. Isso aqui é falado para quem quer alguma coisa com Deus. E é falado, fugir, abstende-vos. Essa é a palavra da próxima aula. Querido, beijo no teu coração. Estamos juntos até o arrebatamento. E até o próximo. Aprendiz Cristão. Beijo no teu coração.